Muito bem, muito bem. Vamos lá para a nossa aula 10, Inácio de Antioquia. Inácio nasce por volta de 35 e morre martirizado por volta de 110. Aliás, o martírio de Inácio é importante porque a gente tem. Inácio é famoso pelas suas sete cartas que ele escreve é, exatamente no caminho, no caminho, no caminho para Roma. Ele é escoltado para Roma, para ser martirizado em Roma, para ser martirizado em público em Roma. E ele escreve, portanto, cartas para algumas igrejas e para Policarpo. Ele escreve uma carta para os esmirniotas, ou seja, para a igreja em Esmirna, e escreve uma outra carta especificamente para Policarpo, que era o bispo de Esmirna. Ele escreve também para os filadélfios, para os trálios, para os magnésios. Obviamente ele escreve uma carta para os romanos, ele escreve uma carta para os romanos, inclusive pedindo aos romanos, eu não sei se ele descobre ou alguém levanta uma possibilidade de que irmãos em Cristo em Roma estavam esperando a sua chegada para tentar impedir o seu martírio. E essa carta para os romanos é uma carta em que ele solicita, ele pede que ninguém interfira na sua morte, porque ele deseja se tornar o pão de Cristo, né? Ou seja, ele deseja ser triturado, deseja ser morto em nome da sua fé. E é algo impressionante que isso aconteça exatamente em 110, ou seja, num período imediatamente após o período, né, de ensinamento dos apóstolos, e a gente já tem esse tipo. Bom, Estevão também, é claro, morre demonstrando uma convicção impressionante lá no contexto do livro de Atos, lá no contexto da primeira igreja, né, vamos dizer assim, da igreja primitiva. Mas enfim, então Inácio é acusado, inclusive no contexto. Plínio é um prefeito da Bitínia, numa região na Ásia Menor, que escreve para o imperador Trajano uma carta solicitando orientações para tratar dos cristãos naquela região. É importante, essa palavra aparece na carta, cristãos, como sendo seguidores de Cristo, né? E ele menciona, inclusive, coisas importantes como, por exemplo, mudanças econômicas e sociais na cidade, né? Templos pagãos abandonados por causa do cristianismo, avançando e crescendo, vendedores e produtores de incenso e de outros artigos utilizados nos sacrifícios e nos rituais pagãos, perdendo clientes porque não fazia mais sentido, o cristianismo não tem a prática, né, desse tipo de prática. Então ele escreve uma carta e nessa carta o Trajano aconselha ele a não necessariamente procurar ou perseguir os cristãos, porque isso custaria dinheiro para o império, mas que ele condenasse os cristãos que fossem acusados ou que ele interrogasse e na interrogação, se no interrogatório, se o cristão não negasse Cristo, ele deveria, portanto, ser morto. Né? E é exatamente o que acontece, então, nesse contexto com Inácio. Ele é, portanto, acusado e não nega a fé e é, portanto, conduzido a Roma para esse martírio, para essa execução. É exatamente nesse contexto que ele escreve essas 7 cartas, então, como eu falei agora há pouco, para Esmirna, para Esmirna como igreja, para Policarpo, o bispo de Esmirna, para os Trálios, Trálios não, para os Magnésios, para os Trálios sim, Magnésios, Efésios, Filadélfios e assim por diante. E para os Romanos, como eu disse agora há pouco também. Né? Essas cartas têm alguma semelhança. Ele trata, por exemplo, de uma defesa do cristianismo contra o gnosticismo, que era um problema que a gente vai falar mais na frente, mas era um problema do período, né? um problema que estava atrapalhando a igreja naquele período. Fala sobre a unidade da igreja e, nesse sentido, ele menciona também a ênfase na sucessão apostólica, mais um outro aspecto importante, mais uma outra figura, mais uma outra personalidade que vai insistir na unidade da igreja via sucessão apostólica. E também é importante lembrar a questão agora aparecendo principalmente é, é, no Inácio, aparecendo, portanto, a perspectiva também da autoridade do bispo, né? A autoridade do bispo na sequência apostólica, na sucessão apostólica, e essa autoridade do bispo sendo fundamental para a unidade da igreja, para a harmonia da igreja. Estou usando a palavra aqui que eu usei no Clemente, né? Harmonia da igreja, unidade, mas aparece já agora aqui no Inácio a questão da autoridade do bispo também, certo? Então foi esse aí, Inácio de Antioquia, na nossa aula 10. Eu espero você para a aula 11, o pastor de Hermas. Até lá.